Salve, salve, galerinha da Aula Paraná! Tudo beleza com vocês? Prof. Jorge na área com mais uma aula de Biologia para a segunda série do ensino médio e trazendo hoje para vocês um pouquinho sobre os órgãos dos sentidos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre olfato, paladar e tato, mas não esqueçam de uma coisa muito importante: realizem a atividade obrigatória no Classroom, tá? Realizando essa atividade, você garante a sua presença aí durante esse ano letivo. Tudo bem? Então vamos começar com o nosso texto introdutório para a aula de hoje. Acompanhem lá comigo. Lá do Correio Brasiliense, o olfato garantiu a sobrevivência dos mamíferos. Nem a descoberta do fogo, nem as migrações transoceânicas. Foi o nariz que levou o homem a ocupar o posto de dominador do planeta. Parece bizarro, mas é o que sugere uma pesquisa publicada na edição desta semana na revista Science. Fala-se dessa semana, porém esse texto ele foi publicado em 2011, então já é um pouquinho mais antigo essa pesquisa. Continuando. E se o cérebro cresceu, todos os animais dessa classe, ou seja, classe dos mamíferos, incluindo o Homo sapiens, tá, devem agradecer aos focinhos ancestrais de 190 milhões de anos atrás. Pesquisadores examinaram os crânios raríssimos do Morganocodon e do Adrocodium, duas das mais antigas espécies de mamíferos conhecidas. Eles descobriram que as cabecinhas provenientes do Jurássico abrigavam cérebros bem maiores do que o esperado para aquele período. Lembrando, pessoal, faltou só um detalhezinho aqui no texto, que foi deixar o Homo sapiens em itálico, mas eu já saquei isso e você também deve ter sacado. Beleza? Prosseguindo. Claramente, as partes do cérebro relacionadas ao olfato e à sensação tátil, através da pelagem, aumentou nesses animais. Um senso tátil e olfativo sofisticado pode ter sido crucial para os mamíferos sobreviverem e serem bem-sucedidos no início da nossa história evolutiva. Para quem quiser acompanhar esse texto na íntegra, eu deixo aqui o QR Code para você poder acessar. Belezinha? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos sistemas dos sentidos, tá? Olfato, paladar, tato, como que eles funcionam e também a importância no contexto evolutivo, tá? Acompanhe os objetivos da aula de hoje, que é compreender a importância dos sentidos na evolução dos mamíferos e os órgãos dos sentidos no ser humano. Então, quando eu estou falando em sentidos, eu estou falando na forma como os animais, no caso dos mamíferos, eles vão interagir com o meio. Como que eles vão reconhecer o ambiente, por exemplo. Primeira coisa que a gente vai falar sobre os sentidos, acompanhem comigo, é a comunicação. Então, a presença dos órgãos dos sentidos é importante nesse contexto, tá? Então, para que haja comunicação entre os animais, é necessário que tenham os sentidos. Elefantes, por exemplo, pessoal, eles se comunicam não só a partir de sons, mas também eles se comunicam batendo as patas no solo. Então, um elefante vai sentir o movimento do outro, ele pode compreender o que um está passando de informação para o outro também. Tudo bem? Eu trouxe também daqui a pouco alguns exemplos, a gente já vai falar. Além disso, além da comunicação, nós temos a segurança e a alimentação. Então, para que um predador possa ir atrás da sua caça, ele precisa dos órgãos dos sentidos bem desenvolvidos e, enquanto uma presa para poder fugir, também. Tá? Então, aqui eu estou mostrando aqui na imagem, aqui, acompanhem, uma onça se alimentando e aqui eu tenho uma cutia protegendo o filhote. Então, cuidado parental também é importante nesse caso aqui. Parece o filhotinho ali, mas olhando mais de perto ali, não dá para entender muito bem o que é. Deixe nos comentários o que a cutia está carregando ali, tá? Mas ela está perto da toca ali. Acompanhando. Eu trouxe aqui alguns exemplos de animais e a importância desses órgãos dos sentidos. Primeiro, eu trouxe o rato canguru, o Dipodomys deserti, tá? Ele tem um tímpano enorme, tá? E a caixa craniana também, permitindo que ele tenha uma audição bem adequada para poder fugir dos predadores, tá? Ele consegue perceber os predadores a alguns quilômetros de distância aí, pelo som. Enquanto isso, os predadores também desenvolveram mecanismos que vão trabalhar essa questão de audição e dos órgãos dos sentidos. Observem esse predador aqui, que é a raposa orelha de morcego, Otócium megalotes, tá? Olha o tamanho da orelha, que é importante aqui, também para controle de temperatura, tá? Então tem uma venação bem adequada ali, para fugir de predadores e para caçar. Então ela consegue escutar as presas dela no subsolo, utilizando esse campo auditivo aí. Tudo bem?
Vamos continuar com o nosso primeiro quiz. Os órgãos dos sentidos são importantes para que os animais possam reagir ao ambiente que os cerca. Uma das funções essenciais para a sobrevivência garantida pelos sentidos dos mamíferos é garantir. Alternativa A, ouvir infrassons. Alternativa B, enxergar cores. Alternativa C, termorregulação. Ou alternativa D, alimentação e segurança. Tempo para vocês refletirem e já voltamos com a resposta. Então, galerinha, lembram da onça se alimentando no slide anterior? Lembram lá que nós tínhamos a capivara se protegendo na toca? Então, é importantíssimo os órgãos dos sentidos para a alimentação e segurança. Então, quem assinalou a alternativa D no nosso quiz, acertou. Então, a gente pode continuar agora falando um pouquinho sobre o nosso sistema sensorial. Qual é a importância desse sistema sensorial? Então, aqui eu estou mostrando o maior órgão do nosso corpo em extensão, tá? Que é a pele, e ela é possível, através dela e dos outros órgãos dos sentidos, receber estímulos. Como que eu vou receber esses estímulos? Então, tem 4 formas de recepcionar esses estímulos aqui. Tá? Mecanorreceptores, ou seja, a partir de pressão, por exemplo. Tá? Termorreceptores, receptores de temperatura. Quimiorreceptores, receptores de substâncias químicas. Fotorreceptores, receptor de luz, por exemplo, os nossos olhos, e receptores para a dor, ou seja, os nervos que vão estar apontando sobre o nosso, por sentir a dor ou não. Tá? Nós falamos sobre isso na aula anterior, inclusive uma das nossas perguntas era como funcionava o anestésico, como que ele fazia para que a pessoa não sentisse dor. Tudo bem? Acompanhem lá comigo o nosso próximo slide falando sobre o tato. Tá? O tato aqui eu trouxe aqui para vocês, ele é um mecanorreceptor e termorreceptor. São as principais formas que ele utiliza para receber as sensações. Tá? Sensação mecânica, sensação de temperatura e também sensação para dor. Tá? Então é através do tato que a gente pode sim perceber a dor. Por que isso é importante dentro de um ambiente? Tá? Evolutivamente, por que é importante a dor? Imagina se você não sentisse dor e sofresse algum machucado, alguma ferida, aquilo poderia infeccionar, você não sentiria e poderia perder um membro, inclusive. Então, a dor é muito importante. Tudo bem? Vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre a pele, tá? Então, a pele ela vai ser o nosso órgão que vai ser responsável pelo tato, tá? Que ela vai apresentar não somente tecido epitelial, como também tecido conjuntivo. E notem o que é importante dessa aula aqui. Observar a presença dos nervos sensoriais e dos nervos motores. Professor, por que eu tenho que apresentar nervo motor, que é responsável pela ação de algum músculo na pele? Notem, quando você está com frio, por exemplo, os pelos eles vão ficar mais arrepiadinhos. Isso acontece para aumentar uma camada de ar sobre a nossa pele, impedindo a perda de calor aí. Tudo bem? Tá? Então, vamos continuar falando sobre o paladar. Tá? No paladar, nós vamos ter os quimiorreceptores, ou seja, receptores químicos, e nós temos principalmente os botões gustativos. Tá? Então, aqui eu estou aproximando. Então, aqui eu tenho uma língua onde eu tenho as papilas fungiformes, tá? A papila gustativa. E eu vou aproximar ainda mais nessa papila gustativa, e eu tenho aqui o botão gustativo. E notem a presença de terminações nervosas. Então, quem é responsável por sentir esses sabores na nossa língua é
na verdade, são os botões gustativos. Eu poderia trazer para vocês aqui também aquele famoso slide dos sabores que nós podemos sentir na língua, tá? Mas algumas pesquisas mais recentes demonstram que não existe uma especificidade tão grande aqui como a sensação de sabores, por exemplo, o doce na ponta da língua. Então, varia de pessoa para pessoa, por isso acabei não trazendo para vocês, tá? Mas fica como curiosidade de pesquisa para a gente poder trabalhar. Tudo bem? Então, vamos continuar. O olfato. Enquanto a língua trabalha um pouquinho de quimiorreceptores ali relacionado aos botões gustativos, o olfato ele vai ter o epitélio olfatório, tá? Então aqui eu estou mostrando o nariz, tá? E na parte aqui de cima, aqui fica um pouquinho mais para trás, eu vou ter o epitélio olfatório. É ali que vai ter os sensores que vão encaminhar essas informações para o cérebro. Tudo bem? Eu coloquei aqui mais detalhado para vocês, tá? Então, as substâncias químicas, perdão, elas vão estar entrando aqui pelas nossas narinas, e aqui no bulbo olfatório, aqui no epitélio olfatório, eu vou ter as células que vão ser responsáveis pelas sensações. Então, os neurônios sensitivos aqui. Notem que nós temos aqui, falando sobre o corpo celular, dendrito e axônio, que são as partes dos neurônios que nós já mencionamos na aula anterior e que você pode estar retomando aí também. Tudo bem? Então, vamos prosseguir com o nosso quiz. Os receptores sensoriais do paladar localizam-se na língua, permitem distinguir sabores, enquanto os do olfato localizam-se no teto das cavidades nasais. Esses receptores sensoriais do olfato e paladar são, lembrando, especificamente olfato e paladar. Tá? Eu tenho alguns outros receptores ali nessas regiões que eles apresentam-se de maneira geral em todas as partes da nossa pele, por exemplo. No tato, somente no paladar. No paladar e no olfato. O que nós vamos ter? Alternativa A, mecanorreceptores. Alternativa B, termorreceptores. Alternativa C, quimiorreceptores. Ou alternativa D, fotorreceptores. Tá? Já a gente já retorna com a resposta para vocês. Então, pessoal, suave na nave, quem assinalou aqui que os receptores sensoriais de olfato e paladar são quimiorreceptores, tá? Acertou ali. Óbvio que eu também vou apresentar no nosso paladar mecanorreceptores, termorreceptores, mas associado com esse órgão dos sentidos, especificamente, eu tenho os quimiorreceptores. Tudo bem? Prosseguindo aqui, nós vamos falar sobre o sistema sensorial, localizando sobre a visão. E eu vou deixar aqui um link com a aula de física para vocês, tá? Então, com um conterrâneo meu lá de Piraquara, também professor de Piraquara, professor Uco, ele fez uma aula sobre o olho humano, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a visão, só que o nosso foco não vai ser muito a morfologia do olho, porque já tem uma aula que você pode estar retomando em física. Tudo bem? O que a gente vai estar trabalhando aqui, tá? Os fotorreceptores, que vão estar associados à visão, e o olho humano, tá? O que eu quero mostrar aqui? O nosso sistema sensorial, ele vai ser formado aqui, no caso do olho, por cones e bastonetes. Eu estou falando aqui, pessoal, da recepção, tá? Então, vocês podem estar fazendo a retomada lá do conteúdo, lá sobre como funciona o olho humano na parte de física, e agora fazer como que o cérebro vai interpretar essas informações, tá? Através da fotorrecepção, eu vou ter cones e bastonetes. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Os bastonetes aqui, ó, eles estão aqui sem cor, já vamos entender por quê. Estão cinzas, na verdade,
e os cones eles estão coloridos. Notem que a luz ela é captada pelo olho e é aqui no fundo que é feito a formação da imagem interpretada pelo cérebro. Tudo bem? Tá? Por que eu coloquei os cones coloridos aqui? A relação, a sensibilidade a cores está relacionada aos cones, enquanto os bastonetes estão relacionados à percepção da imagem. Tá? Então, somente os bastonetes eles vão estar visualizando a imagem preto e branco. Tudo bem? Vamos prosseguir. Notem, pessoal, aqui ó, eu tenho 3 cores aqui, ó, verde, vermelho e azul. Então, o sistema de cores RGB que tem na sua televisão, por exemplo, é a mesma que é perceptível pelos nossos olhos. Alguns animais, vocês podem até fazer uma pesquisa e deixar nos comentários, e anotar no caderno também, eles são capazes de enxergar até 5 cores e associar entre elas aí também. Tudo bem? Que animais será que são esses? Vamos prosseguir a nossa aula. Tá? Aqui eu vou falar sobre o quiasma óptico. Lembre-se, se você acompanhar lá a aula, retomar a aula de física, a gente vai ter um ponto de fixação, e a imagem ela é gerada ó, de forma aqui contrária. Então, eu tenho meu olho direito está visualizando esse hemicampo e o meu olho esquerdo está visualizando esse hemicampo aqui, tá? Então, a imagem ela vem invertida e aqui ó, ela é reinvertida no quiasma óptico, que é esse ponto onde acontece essa transmissão aqui da luz, tá? da recepção, e é enviada para o nosso cérebro fazer a interpretação. Tá? E eu também fiz uma aula ao vivo, retomando de novo. Notem, pessoal, as disciplinas de física e biologia não estão tão distantes assim, quanto e também de química também está bem junto da gente quando a gente fala sobre hormônios, por exemplo. A gente vai retomar algumas aulas de química quando for falar de hormônios. E notem aqui, pessoal, que na aula 38 de física, que foi uma aula ao vivo, que eu fiz com o professor Hugo lá também, vai falar sobre a evolução do olho e os defeitos visuais. QR Code na tela para vocês poderem analisar aí. Tudo bem? E a audição, aqui a gente vai mostrar um pouquinho a divisão das nossas orelhas. Tá? Pessoal, a gente não fala mais ouvido como termo científico. Tá? Então, é orelha interna, orelha média e orelha externa. Ouvido já não faz parte mais da nomenclatura anatômica oficial. Tudo bem? Então, vamos analisar aqui. Então, eu tenho um pavilhão, que é a entrada da sua orelha, onde fica aquela cúpula de cerinha, tá? Eu vou ter a orelha externa e a orelha média, que são responsáveis, geralmente são associadas à captação do som. Tá? Elas captam o som e quem vai auxiliar na interpretação é a orelha interna. Então, captação e condução do som acontece pelo meato acústico aqui, tá? O canal auditivo, e até chegar aqui, ele vai tremer essa membraninha que a gente chama de tímpano, tá? A membrana timpânica ali vai tremer de acordo com as frequências sonoras captadas ali, tá? Isso acontece na orelha externa e orelha média. Quando eu chego na orelha interna, eu tenho células receptoras do estímulo sonoro. Lembra-se que na aula anterior, pessoal, nós falamos sobre neurônios motores e neurônios sensitivos. Então, nessa aula, a gente só está abordando os neurônios sensitivos, tá? Então, sistemas, todos os órgãos e sentidos estão relacionados aos neurônios sensitivos. Vamos lá? Lembrando que a orelha interna é responsável pela recepção desse estímulo sonoro. Quiz número 3. Os fotorreceptores localizam-se nos olhos. O olho é um órgão globoso, cheio de líquido, cuja parede é constituída por 3 camadas: esclera, coroide e retina. As células fotorreceptoras responsáveis pela percepção das cores são: alternativa A, bastonetes; alternativa B, cones; alternativa C, quiasma óptico; ou alternativa D, íris.
Então, pessoal, tudo bem? Responderam o nosso quiz? Quem assinalou ali que essa aula responsável pela percepção de cores são os cones, acertou. Tudo bem? Então, alternativa B. E eu trouxe também para vocês um exercício um pouquinho mais complexo aqui para raciocinar um pouquinho da PUC do Rio de Janeiro. O homem possui diversos receptores sensoriais através dos quais recebe informações do meio ambiente, enviando-as ao encéfalo, que as processa. Cones e bastonetes, bem como cóclea e células ciliadas, são estruturas ligadas a esse sistema. Indica a opção que, respectivamente, relaciona as estruturas aos sentidos. Alternativa A, audição e olfação. Alternativa B, visão e audição. Alternativa C, olfação e audição. Alternativa D, gustação e visão. Ou alternativa E, visão e gustação. Tempo e já retornamos com a resposta para vocês. E então, galerinha, refletiram sobre o nosso exercício aqui? Tá? Então, vamos lá. Ele está perguntando, cones e bastonetes, bem como cóclea e células ciliadas, são estruturas ligadas a esse sistema sensorial. Indica a opção que, respectivamente, relaciona as estruturas aos sentidos. Qual que vai relacionar essas estruturas? Cones e bastonetes. Está ligado ao qual dos nossos sistemas sensorial? Aos quais sistemas? Quem assinalou aqui? Visão para cones e bastonetes e cóclea e células ciliadas. Audição, portanto, a alternativa B acertou. Tá? Então, na aula de hoje, pessoal, nós falamos um pouquinho sobre os órgãos dos sentidos, a evolução que aconteceu nos animais e a importância desses órgãos, né, para a sobrevivência e principalmente para a ocupação do ambiente terrestre por parte dos mamíferos. Falamos também sobre os órgãos sensoriais no ser humano. Tudo bem? Fazendo um link lá com a física
para trazer um pouquinho sobre o olho humano e os defeitos de visão que vocês podem acompanhar nas aulas 37 e 38 de Física aí, tudo bem? Eu quero deixar um abraço para todos vocês, um forte desejo de que estejam todos bem e abração para vocês e até mais!